Por que Sport e Mirassol, que subiram juntos para a Série A, hoje estão separados por um abismo na tabela? Roda a vinheta e bora lá. Fala pessoal ligado aqui no canal do Lucas Holanda, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo, dessa vez falar do duelo do abismo que acontece entre o Sport e Mirassol neste sábado na Ilha do Retiro às 6h30 da noite. Vocês não ouviram errado, eu acho que é o duelo do abismo na tabela, porque é um duelo muito simbólico, porque Sport e Mirassol subiram juntos e hoje estão separados por 35 pontos. Enquanto o Mirassol é o quarto colocado, com 52 pontos, já está garantido na Série A de 2026, provavelmente, mesmo se perder todos daqui para frente, deve pegar uma Sul-Americana, mas ainda sonha com Libertadores, tem muita chance de ir para a Libertadores. O Sport está rebaixado virtualmente. Só o maior milagre da história do esporte mundial salva o Sport, que, repito, salvo uma mudança de rota jamais vista, vai jogar a Série B em 2026. E a gente precisa conversar sobre isso porque é, de fato, o duelo do abismo. Eu honestamente, achei que poderia soar um pouco apelão esse tipo de frase, mas não é, né? Porque eu vou compartilhar aqui com vocês a tela. Cadê? Da classificação. E eu acho que é muito didática para a gente trazer isso aqui de forma para ficar bem claro. Mirassol, quarto colocado, campanha de 29 jogos, 14 vitórias, 5 derrotas e 10 empates. 52 pontos no total, 4 a menos que o Cruzeiro, terceiro colocado, e 3 a mais que o Bahia, que também é o quinto colocado. E aí a gente vai descendo, ó. Vamos descendo, o Sport é ali embaixo, na lanterna, com 17 pontos em 28 jogos, 2 vitórias apenas, 15 empates e 11 derrotas, uma campanha pífia e que vai terminar com o Sport na Série B do Campeonato Brasileiro. Na verdade, 2 vitórias, 15 derrotas e 11 empates. Se o Sport tivesse empatado 15, teria mais pontos do que tem hoje. E eu acho que é um ponto bem importante isso aqui, porque Sport e Mirassol, eles sobem juntos para a Série A, né, do Campeonato Brasileiro, subiram no ano passado, e eles adotam estratégias bem diferentes no mercado. Do lado do Sport, o Sport vai pelo caminho das compras, o famoso deslumbrado. Chegou na Série A de novo, após 3 anos, vai gastar num cenário voltando para a Série A, né? E aí o Sport torra 57 milhões na primeira janela. O Mirassol, por outro lado, foi por um caminho oposto. Trouxe 2 jogadores com compras de direitos, né? Vi até essa matéria no GE, trazendo detalhadamente quanto eles custaram. Os zagueiros Gemes e João Vitor. Gemes custou 4 milhões de reais e João Vitor pouco mais de 2 milhões e 600 mais ou menos, ou seja, dá cerca de 7 milhões. Só por Matheus Alexandre o Sport pagou 9, por Carlos Alberto o Sport pagou 15, então há uma estratégia diferente aí completamente. O Sport foi montando um time, para além dessas compras milionárias, que supostamente teria uma qualidade técnica com jogadores que já renderam em algum momento das suas carreiras, como é o caso de Sérgio Oliveira, como é o caso de Lucas Lima, como é o caso de Barleda, que estava aqui no Sport já, Pablo, que teve bom momento em Série A, Paciência, que teve bom momento na carreira dele também na Europa. Só que faltou ao Sport entender que que o clube não estava, na verdade, numa temporada de FIFA, ou qualquer outro jogo de videogame, e entender que futebol é encaixe, e que futebol é modelo de jogo. Então, a montagem de elenco do Sport, ela foi absolutamente desconexa com a realidade que o Sport iria enfrentar voltando para a Série A do Campeonato Brasileiro.
E isso é muito explicado pelo fato de a gente olhar para o elenco do Sport hoje. A montagem inicial do elenco foi basicamente desfeita, boa parte, na janela do meio do ano. O Sport teve que trazer jogadores, abre aspas, mais condizentes com a realidade que o clube deveria ter apostado num cenário de Série A. Por outro lado, o Mirassol foi mantendo os jogadores ali que subiram, né, da Série B para a Série A e apostando em caras pouco... Tem Reinaldo, né, que é um cara com experiência em Série A, Walter também na Série A, trouxe o Chico da Costa no meio do ano, mas o Mirassol, obviamente, eu estou falando tudo isso aqui, mas o Mirassol, eu achei que o Mirassol seria rebaixado, tá? Não estou apontando isso aqui como engenharia de obra pronta, não, porque eu acho que a situação do Mirassol é um caso muito, mas muito específico mesmo. Eu tenho certeza de que se esse elenco do Mirassol tivesse com a camisa do Sport, eu não acho que ele permaneceria na Série A, não, do Campeonato Brasileiro, não. Mas o Mirassol apostou nesse perfil de elenco com muita entrega, com muita transpiração e tem o diferencial para mim de tudo, a comissão técnica. Rafael Guanais faz um trabalho estupendo. Para mim, é o técnico do futebol brasileiro no ano. Independentemente se o campeão do Brasileirão vai ser o Flamengo ou Palmeiras, acho que não vai fugir muito disso. Para mim, o técnico do Campeonato Brasileiro é Rafael Guanais. Trabalho espetacular, tirando tudo de cada atleta, porque se a gente pegar no papel, o elenco do Mirassol é um elenco limitado, gente. É um elenco limitado. Vocês conhecem alguns. Reinaldo. Vou tirar até Reinaldo, porque Reinaldo é um cara que eu acho um carimbo de Série A muito grande. Né? Ele jogou há muito tempo Série A. E se o Sport tivesse contratado aí no começo do ano, na minha opinião, seria uma boa contratação. Até falei para alguns amigos no começo do ano, pô, o Reinaldo acho que poderia ajudar tal. Mas, por exemplo, Danielzinho, Neto Moura, que também já passou pelo Sport, Lucas Ramon, que pediu para sair do Sport porque não queria ser reserva de Pedro Lima, a zaga com João Vitor, que é cria do Santa Cruz e não se firmou no Vitória, foi para o Guarani, depois para o Mirassol, enfim, é um time com um perfil de montagem muito específico e Rafael Guanais tira tudo isso do elenco do Mirassol, né? Por outro lado, o Sport teve uma comissão técnica, começou o ano com Pepa, muito mal, deveria ter sido demitido antes. O Sport esticou a corda ao máximo no Campeonato Brasileiro e Pepa foi demitido com 7 rodadas e, na minha opinião, com atraso. Veio Antônio Oliveira, destruiu tudo, e aí veio o Daniel Paulista, que fez uma melhora, mas não conseguiu salvar o time, embora também não tenha tido um cenário muito propício para isso. Então, o Mirassol conseguiu, né, acertar com o Rafael Guanais, mas é importante a gente lembrar que no começo do ano o Mirassol estava com Eduardo Barroca, que também não é um bom treinador para quem joga uma Série A. Né? Então, é importante falar disso também. Mas algumas reflexões são que o Mirassol para o Sport é o pior exemplo, porque pior exemplo no sentido de que o Sport não pode usar a desculpa de baixo orçamento, já que o Mirassol gastou bem menos que o Sport e faz um campeonato bem melhor. E também acho que o Mirassol é um exemplo para o Sport na questão de montagem de elenco, de perfil. Eu sempre falo disso. Eu acho que é bom você ter jogadores com qualidade, mas tem que ter jogadores que façam o mínimo de sentido. O Sport não poderia jamais ter pensado numa montagem de elenco para ter o meio campo com Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima. Isso não tem a menor condição de entrar em campo na Série A para um time limitado como o Sport é em 2025. Não tem como. São caras que não têm a intensidade necessária jogando juntos. Rivera, coitado, ia jogar sozinho. Então, faltou entendimento ao Sport do que seria a Série A para 2025. E sobrou entendimento a comissão técnica do Mirassol com Rafael Guanais, e o trabalho feito pelo Mirassol é espetacular. É espetacular. Repito, eu acho uma condição muito específica. Acho que o próprio Mirassol para ano que vem deve querer melhorar o seu elenco, naturalmente, mas assim, é uma história muito bonita o que o Mirassol fez nesse Campeonato Brasileiro 2025. Quebrou todos os prognósticos de imprensa, torcedores, enfim, todo mundo achava que o Mirassol seria rebaixado, e o Mirassol provou que
a situação é diferente. Ao Sport cabe aprender que não basta apenas ter o dinheiro para gastar. Precisa gastar com coisas que façam sentido e por isso hoje eles estão separados por um abismo de 35 pontos na tabela. É muita coisa, meus amigos. E vocês? O que é que acham? Por que o Sport e o Mirassol estão tão distantes? Deixa aí nos comentários. Grande abraço a todos, tamo junto e até a próxima.